O cinema fantástico foi se criando, veio os filmes da Universal. Cada parte do mundo criou a sua filmografia fantástica, assim, e o Mário Bava é um nome importante, um nome que deveria até ser muito mais lembrado. Com essa influência do pai, que sempre teve com ele, o Eugênio está acreditado em vários filmes do Mário Bava como diretor. Ele começou a desenvolver também junto com o pai, a criar máscaras, efeitos com coisas muito simples, rudimentares. Teve esses primeiros filmes que ele não dirigiu oficialmente, mas ele está lá por trás nos bastidores, até junto com o pai, que são dois filmes específicos, é o Cautique e o Os Vampiros, né? Com a Diana Maria Canali, que é um filme co-dirigido pelo... É um filme nos créditos que vai estar o Freda só. Sim. Mas quem, na verdade, finalizou, filmou praticamente 50% do filme, dizem as estimativas, segundo entrevistas, é o Bava. O Freda tinha falado para o produtor que ele fazia em 12 dias, que já é um prazo curto. E o Freda chega lá no 10º dia, ele briga com o produtor, depois ele fala que ele fez isso até com a mordida de deixar na mão para o Bava finalizar. Aí o Bava teve que terminar o filme em 2 dias. Então o Bava, digamos que já estreia na direção, entre aspas, que não está acreditado, e é uma co-direção, porque tem um material filmado pelo Freda, com Os Vampiros. O próximo passo é o Cautique. Se passa no México, tem toda uma coisa baseado numa lenda popular mexicana. É engraçado, está escrito lá nos créditos, né? Ele é muito bem fotografado, não só a parte dos efeitos, é muito roteiro, muito bom. E a coisa a criatura é uma espécie de pré-bolha assassina. Que ela vai se alimentando e vai crescendo, né? E ela anda pela casa, a trucagem, como ele fez, é muito interessante. É tudo com o Bava, ele é um mestre nas maquetes, então nessa arte da maquete. Tudo era maquete. Tudo era maquete, então ele sabia filmar muito bem. Então esse filme, por exemplo, foi feito, como muitos filmes do Bava, com dinheiro de pinga, né? E você fazer com dinheiro de pinga, que é fazer sem nenhum recurso, não impede de você fazer uma obra-prima. Aí tem a famosa história que o Bava e o Freda, eles ficaram clientes de um açougue lá de Roma, né? Porque no fundo aquele monstro, que é a Cautique, a deusa, né, a deusa Maia, né, que volta à divindade, né, o monstro imortal, é um bofe, né? O bofe são as tripas do boi. A Máscara do Demônio, Black Sunday, nos Estados Unidos. E, aliás, nos Estados Unidos ele teve algumas cenas a menos. E ele é um filme muito pioneiro, além de ter a fotografia em preto e branco deslumbrante que tem. E é um filme que tem como protagonista a Barbara Steele, uma atriz, tem um rosto, acho que único na história do cinema, não só do cinema de gênero, do cinema... Aliás, não é italiana, essa é inglesa mesmo. É inglesa, e ela é a primeira mulher a interpretar um monstro, um filme monstro como protagonista. Que já havia, claro, tem a icônica Noiva de Frankenstein, mas ela aparece só um pedacinho, assim, ela praticamente não fala. Nesse filme ela é a protagonista, ela é condenada por bruxaria no início do filme, ela lança uma maldição, aí séculos depois ela acaba retornando. Essa questão do retorno dela tem uma cena, tem um senhor que acaba entrando na cripta e rompe o sepulcro onde ela está, tinha uma cruz, ela tinha uma máscara, a tal máscara do demônio. E ela está com toda um visual cadavérico, com os buracos onde a máscara entrou na carne e tudo. E ela seduz esse seu salvador, esse homem que atirou, né, do sono eterno. E existe um beijo ali, ele instaura ali a questão da sexualidade mórbida, que é um tema gótico até, muito presente, um tema que vai estar presente no horror italiano de um modo geral, e essa cena foi proibida. Nos Estados Unidos ela não aparece de maneira integral. É um dos filmes que mais traduz a literatura gótica para o cinema, né, em todos os seus aspectos, né? Porque você tem lá, como ele falou, tem a questão do doppelganger, do duplo, da dualidade. Você tem a personagem da Barbara Steele, ela interpreta, na verdade, é um duplo, né? A Asa, que é uma espécie, ela já é dupla por natureza, porque ela é uma bruxa vampira. E aí ela tem o duplo dela, que é
A descendente, que nós acompanhamos nos dias presentes da narrativa, ela é a bruxa do passado, medieval, o presente da narrativa é século XIX. E ela é uma princesa boa. Então tem aquela famosa essa coisa da dualidade. Tem a questão do amor mórbido. Então ela é ao mesmo tempo feroz, aquela ideia da atração e repulsa, de uma ferocidade, de uma coisa mórbida, a beleza da morbidez, uma beleza mórbida que vai estar no Baudelaire depois, e vai estar, sempre teve no gótico, atração e repulsa. Ao mesmo tempo ela é feroz, tem um momento que a lápide dela cai o sangue, ela começa a despertar, a lápide arrebenta, e você vê que o peito dela está pulsando, e ela é extremamente sensual, que é uma mulher extremamente bonita, e ao mesmo tempo aquelas garras, aquela coisa feroz, que ela vai matar, que ela vai atacar. Então mesmo com o rosto perfurado, ela é extremamente sensual. Então mistura essa tensão de sensualidade, a ideia de Eros e Thanatos, amor e morte, sim, que percorre o gótico. E a coisa mais gótica ainda que tem no filme é a ideia de um passado congelado no presente, de uma sombra do passado que assombra um presente, que é uma família amaldiçoada pelo passado. No ciclo do ciclo gótico italiano, o Bava faz o Chicote e o Corpo. Com Christopher Lee, da Lavi, né, linda. Maravilhosa. E aí tem uma cena linda, assim, uma das cenas mais bonitas também que você entender amor mórbido no cinema, é a cena em que ele chega, tem essa personagem da Lavi, o amado dela, na verdade, quem morreu foi o amado dela que morre no início. Sim, o amado dela que morre no início. E aí ela está lá, ele chega, ele é o filho maldito, né, da família, e ele na verdade chega, e aí vai ter uma cena na praia. Então tem essa personagem da Lavi e o personagem do Christopher Lee. Então aquela cena idílica, com uma fotografia linda, com aquele sol na praia, uma coisa bem romântica, né? É uma cena de amor, né? Um amor, não imaginar aquele beijo hollywoodiano, mas não, na verdade é o chicote comendo. É o Christopher Lee chicoteando as costas da Lavi, e ela, você gosta de violência. Então o tesão dela para aumentar a libido, ou seja, pré-sexo, era apanhar de chicote. Não é nada de abuso de mulher, não é nada disso. Ela é consensual. E esse filme é uma poesia gótica, colorida. E é um filme que tem um uso perfeito da fotografia colorida. As cores da escuridão do Bava, que é aquela gama enorme de cores saturadas. E é um filme em que essas cores têm todo um sentido psicológico. Sim. Então tem a ver com a psique das personagens. Como que é o título que ganhou no Brasil? O Chicote e o Corpo? Ficou um título muito engraçado. Drácula, o vampiro do sexo. Nós temos um outro gênero que tem o dedo do Bava, que é importante. Se eu falar slashers, qual que é a cartilha? Começa com Black Christmas, né, Noite do Terror, 1974, até chegar no auge de popularidade, Halloween, Sexta-feira 13. Antes deles, tem lá, se você vê uma sequência do Banho de Sangue, que é a sequência de dois casais, Bay of Blood, Reação a Catena, tem vários títulos. Tem uma sequência muito boa que eu até digo que assim, lá tá o DNA, você pega uma RG do slasher, tá lá. Sim. São dois casais de amigos, adolescentes, com hormônios a pau, né? Eles chegam numa espécie de... é um resort abandonado, na verdade é um clube abandonado numa baía. Eles entram na casa e vão transar, cada casalzinho vai para um canto, né? Um casal entra para transar, a outra vai tomar banho nua também, para mostrar a nossa coisa, né? É a primeira. E o outro vai entrar lá para pegar e vai atrás do outro casal. O casalzinho que vai transar na casa tá transando, aí eles têm uma morte que quem com certeza deve ter assistido o outro filme que copiou, eles estão na cama transando, um sobre ela, o cara sobre ela, aí vem um assassino que a gente vê só câmera subjetiva, a gente vai vendo o arpão na mão, o cara enfia o arpão no casal transando e mata os dois, e o arpão, a gente vê o arpão, né, atravessando e sangrando aqui na cama. Então, isso depois, Sexta-feira 13, 2, igualzinho. O Sean Cunningham, o diretor, ele falou... Fala também, o diretor também. Ele falou no Channel 4, sim, o Bay of Blood é uma das grandes inspirações que a gente ter feito Sexta-feira 13. Não existiria Sexta-feira 13 sem o Bay of Blood. Então lá tem toda a questão do slasher. Jovens transando, a questão do hormônio, amor e morte, e o fetiche de a gente ver aquele pessoal sendo morto.
O gore. Então, é o gore também, e o filme nascer. é um banho de sangue. Todo mundo morre, tem a contagem de corpos, tem um final maluco. Então tá lá, tudo que tem do slasher, que a gente vai ver depois, já em 1971. É importante ter, né, o Marcelo, a gente falar da versatilidade do Bava, né? A gente falou, olha, no início, que o Bava filmou com neorrealista, fez de tudo, fez época bíblico, fez filme neorrealista com fotografia. Na direção, os 2 primeiros trabalhos pré-oficiais, Cautique e ficção científica. Filme de monstro, é misturado com um pouco de terror, mas é mais ficção científica. O Vampiros, terror. Maldição do Demônio, terror. Mas o Bava, ele tem um filme que ele também praticamente dirigiu, que é o Hércules, o primeiro do ciclo do Peplum. Então ele já fazia épico, até épico romano. Sim. E aí o Bava, nos anos 60, ele vai fazer vários gêneros. E um gênero que ele vai fazer, 2 gêneros muito importantes que o Bava fez. Ficção científica e giallo. No começo dos anos 90, finalzinho dos anos, eu estava muito ligado com o quadrinho e com a cultura trash. E nesse meio tempo me veio a ideia de fazer uma HQ do Zé do Caixão. Por um raciocínio muito simples, não existia HQs do personagem desenhado, tinha as HQs que o Nico Rosso tinha feito junto com o Luquete. E o Mojica estava começando a efervescência dele estar com sucesso lá fora. Para Ribeirão, na casa do Luquete, passamos uma tarde conversando. Na época o Luquete já não estava muito interessado em trabalhar com o Mojica, mas mesmo assim ele me passou o contato. Eu fiz um contato com o Croner Marins, filho de Mojica. Eu vim aqui para São Paulo e passei 1 dia e meio com o Mojica. E aí eu fiquei respirando aquele ar mofado da produtora do Mojica, aquela coisa decrépita ali, que era bem isso, aquele caixão ali, e conversando com ele. E ficamos amigos. Aí eu voltei, acho que uma semana depois, fizemos mais um bate-papo. Foi aí que o Mojica me falou: olha, Laudo, o negócio é você desenhar a primeira história que o Zé do Caixão aparece, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Ele me deu o roteiro do filme, o roteiro original. Eu tenho esse roteiro até hoje. E desenhei. E aí a coisa foi, publicamos com a Nova Sampa. Na época teve uma coisa muito engraçada quando estava na produção do gibi, que é a capa, né? Porque na verdade essa capa ela é um layout. Hoje em dia o Mojica seria massacrado, né? Mas assim, eu falei: Mojica, não dá para fazer o cartaz do Meia-Noite Levarei Sua Alma, porque ele é um desenho ali que não dá para funcionar como capa de um álbum. Ele falou: não, você tem que fazer o seguinte, Lauro, o Zé do Caixão come muita carne, né? Muita carne, então eu quero que você desenhe uma mesa que nem um churrasco, e você vai pôr umas bandejas. E aí você vai fazer o Zé do Caixão cortando os peitos de mulher. Eu falei: peito, Mojica? Ele falou: porque peito. Aí eu, analogia, peito, americana, aí, na época ele estava com toda a coisa ali. E do lado aqui, Lauro, você vai pôr umas bundas, como se já tivesse sido saboreadas, com os garfos enfiados e tal. Eu saí da Silva Bueno, era umas 8 horas da noite, passado. Eu era molecão, eu falei: puta, que horror, né? Assim, pô, aquela coisa, né, bicho, a gente é desenhista, sensível, né, aquela porra toda. E eu falei: cara, que horror essa capa, que horror, não vou... Eu estava pensando em outra coisa, né? Não sei o que eu estava pensando, mas não era aquilo. Aí eu liguei pro Franco, eu falei: ô Franco, o Mojica pensou isso. Eu falei, cara, o Mojica me propôs fazer isso, eu achei um horror. Ele falou: não, Lauro, isso é a cara do Zé do Caixão. Aí fomos fazer o segundo, que era o Essa Noite Encarnei Seu Cadáver, né? Que é um tremendo filme, eu acho melhor o primeiro. E é a mesma coisa. Aí foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Omar Vinoli, né? Que a gente montou uma parceria. E nessa história o Mojica, aconteceu do Mojica me propor que eu fizesse o final, né? Que teria que ser, né? Que no Essa Noite ele vai afundando num pântano e ele pede desculpas, pede
que ele não é aquilo, que ele pede a cruz, que Deus é a salvação, que não sei o quê, porque a censura na época pegou no pé dele para fazer isso daí. Ele não, no original ele morre negando Deus, né? Então foi o que eu fiz. Eu sou colecionador de quadrinhos desde 85. Eu não sou exatamente o fã de terror. Eu sou um fã de quadrinhos de terror, né? Eu gosto de quadrinhos nacionais. Aí eu conheci no passado aí a Calafrio e o Mestre Terror e achava o máximo. Eu achava que elas, junto com a Spectre, eram as melhores serviços que estavam ali no mercado naquela época. Em 2015, eu vim para São Paulo para ir no aniversário da minha avó. E a minha tia mora muito perto ali de onde era a editora de arte, que é o apartamento do Zala. Eu liguei para ele, Zala, olha, tá faltando uma edição para mim da tua edição de colecionadores. E eu gostei de ter um autógrafo seu, né? Venha cá, tal. Eu fui até a casa dele, né? E foi uma tarde legal, o Oswaldo Talo apareceu, né? A gente conversou bastante, eu ainda estava sem tempo, a gente conversou bastante, eu consegui as duas coisas, consegui a revista que me faltava e consegui o autógrafo do Zala. Naquele momento ele citou que estava com 700 páginas inéditas de quadrinhos, aí eu falei, Zala, você tem que voltar a publicar, quer dizer, você ainda é, sabe... Você ainda é inigualável em muitos aspectos, né? Volta, você é um grande mestre, você tem qualidade, seu material é bom, deixou saudades, né? Volta a publicar. Ele falou que não tinha mais pique, que ele teve essa experiência com a edição de colecionador junto com o Wagner Augusto e não foi bem, né? Não vendia, a revista era cara, né? Ele brincou até no dia lá que provavelmente eu era a única pessoa que tinha comprado todas. Aí, em agosto, no dia 17 de agosto, eu voltei lá. Eu ia no dia 18 apresentar um artigo ali no Jornadas Internacionais. Eu passei na casa do Zala antes e tal, ele disse que tinha michado esse negócio da Calafrio. E que tanto a Calafrio quanto a Mestre Terror estavam disponíveis. E eu tenho um amigo na cidade de Ponta Grossa que tinha uma editora, né, de quadrinhos especializada em terror e publicava ainda um faroestezinho. Aí eu botei os dois para conversar. Os dois entraram no acordo, eu já não estava lá na conversa tal. De noite esse meu amigo entrou em contato comigo e falou assim, Daniel, olha, legal, acertei com o Zala, mas eu gostaria que você fosse meu editor. Nós fomos até a casa do Zala, o Fábio veio de Ponta Grossa, parou em Curitiba, eu peguei e a gente veio para cá. E assinamos o contrato com o Zala, né, já compramos um lote de páginas para lançar tanto a Calafrio 53 quanto a Mestre 63. E a receptividade foi boa, a gente fez um lançamento na Gibiteca de Curitiba, né? O Zala gostou, ele participou muito a edição 54 da Calafrio, ela foi lançada alguns dias depois da morte dele. Ele gostou, ele participou da confecção das 6 primeiras, tá? Até a Calafrio 55, ele participou ainda numa parte de ver o conteúdo, né? Aprovar ou não, tal. E eu não percebi, confesso que eu não percebi o problema dele, de saúde, tá? Logo depois que a gente lancei a Calafrio 54, que foi a 4ª edição, esse meu amigo, o Fábio, ele saiu do projeto, ele falou, Daniel, realmente tá difícil para mim, você vai conseguir tocar esse negócio. Né? O Fábio ainda é o capista principal, né? Ele ainda fazia diagramação para mim, hoje já está com o Sidemar de Castro. E o Fábio falou para mim, toca, você sozinho você vai conseguir tocar, eu não consigo mais ajudar, eu vou acabar atrapalhando. Né? Já era o momento que eu queria ir para as gráficas, não ficar imprimindo em casa como ele imprimia, era a responsabilidade do Fábio. E eu gosto de falar assim, então primeiro foi uma honra, tá? Quando eu assumi isso, fui convidado pelo meu amigo, tal, né? Comprava todas as revistas dele, foi uma honra. Quando eu comecei a escrever as matérias, toda a parte de redação da revista, a ação de correios, virou um prazer. Tá? E depois a morte do Zala virou uma responsabilidade, assim, é uma responsabilidade que eu vou manter, que eu vou segurar. A Calafrio, assim, num espaço de 1 ano, ela já se paga, sabe, empata os custos, então, assim, não dói tanto. Existe uma gordura ainda das primeiras edições que já esgotaram, que está sustentando um pouco, está tapando o buraco causado pelas últimas edições, principalmente da Mestres, né? E, assim, as revistas vão continuar. A Moda da Casa são os 2 curtas que vocês assistiram, né? O Mal Passado, ele me tomou 5 anos de vida assim para ser produzido, né? Eu escrevi o roteiro dele em 2009, finalzinho, filmei em 2011 e o filme só ficou pronto em 2013, que a pós-produção foi bem demorada, foi bem complicada.
E o Snuffed é de 2 anos depois, né? Já teve uma produção diferente, foi bem mais rápida, foi em 2015. E são 2 curtas-metragens, 2 histórias separadas, assim, não tinha a menor intenção de juntar as 2 coisas, né? Vocês podem assistir assim, tipo, cada um tem ali um universo próprio, uma linguagem própria. Só que você escreve, você cria os personagens e eles continuam vivos na sua cabeça, né? Você continua tendo outras ideias com eles e eles não sabem que eles não fazem parte do universo dos outros personagens, né? E aí a gente começa a ter umas aspirações. E eu até cheguei a pensar em fazer um terceiro filme juntando a ideia dos 2 filmes, dos 2 curtas, só que não sei se valeria a pena, né, levantar toda a estrutura de produção para fazer uma piada interna, não juntar 2 curtas-metragens, que são produções, eu não sei né, quantas pessoas achariam isso interessante, né, quantas pessoas assistiram os 2, sabem que os 2 são do mesmo realizador e gostariam de ver isso. E aí quando veio esse insight de quadrinhos, né, e assim, quadrinho de terror, eu tenho um estilo muito peculiar, né? Eu gosto muito de humor negro e existem muitos cineastas e realizadores de humor negro, mas o humor negro nunca foi uma praia assim tão grande em quadrinhos, né? É muito difícil achar alguém de quadrinhos que faça humor negro. Encontro o Kiko, conheço as Catacumbas, né? Na verdade eu conheci as Catacumbas 1 ano e pouco antes de conhecer o Kiko, né? Eu já tinha conhecido em outros eventos, já tinha comprado algumas. E juntou essa coisa de encontrar alguém que tem humor negro, encontrar uma possibilidade de continuar as minhas histórias agora com quadrinho e principalmente um sonho muito antigo que eu tinha, que era trabalhar com quadrinhos, né? Eu fui muito obcecado por estar em quadrinhos durante a infância, adolescência e descobri o cinema no fim da adolescência e acabei mudando a rota. A gente começou a conversar em novembro, né? Em dezembro na CCXP, que a gente, vamos conversar, passando na CCXP, vamos. Aí, o roteiro eu escrevi em janeiro, né? Isso. Eu fui pra Curitiba, fiquei na Casa do Cera, a gente escreveu uns 3 dias. Eu lembro que era aniversário do meu moleque, eu viajei, aí eu tava lá na pousadinha, lá eu peguei o seu roteiro e falei, deixa eu ler, vou começar. Então em janeiro, segunda semana de janeiro que eu comecei mesmo. E aí então eu trabalhava com metas, né? Então assim, os capítulos... acho que o primeiro, eu não lembro, a gente dividiu, né, 10 páginas, em levas de 10, né? Isso, você mandava cada 10. Então eu mandava, por exemplo, 10 páginas dessa aqui numa semana, aí ele bateu no martelo, fechou, pode finalizar. Aí eu mantinha a meta, 2 por dia, né, pra fim da semana, a outra semana eu desenhar, produzir tudo, né, balão e tal, que também demora, né? E aí a gente foi mantendo assim, sempre gostei, né, de desenhar, né, quadrinhos, fazer... Mas assim, o terror pra mim vem mais de histórias mesmo contadas, assim, de interior. Meus pais são do interior, então a gente viajava muito pra lá e era muita história de sítio mesmo, de sentar ali no alpendre, ali ficar de noite contando história. Tipo, a gente reunia a molecada pra brincar de esconde-esconde no cemitério. Então assim, tenho muito esse background, assim, né, de história de interior, história brasileira, lenda brasileira. Cresci lendo, né, livrinhos assim, ilustrados de coisa brasileira, as lendas mesmo, né, do lobisomem e tal, todas essas coisas. Quando eu comecei a fazer quadrinho, era mais assim o lado de humor, né, fazer o quadrinho humor, underground, essas coisas. E aí eu gostava de escrever, então eu já tinha vários contos escritos assim, e eu pensei, por que não juntar, né, os dois, fazer quadrinhos de terror, né, com histórias de terror. A gente trabalha muito assim com arquétipos, digamos, né? Então assim, um morto que veio do além fazer a vingança, né? Então foi meio que tudo junto. Então aí eu comecei a trabalhar com pincel. Falei, puta, eu quero abandonar a caneta e quero ir pro pincel, porque eu sempre tive a mão assim meio pesada na hora de desenhar. Então eu ficava gastando muito caneta, perdendo muito tempo, assim. Falei, não, acho que eu preciso de uma coisa que eu ganhe tempo. Então aí foi quando eu descobri pincel. E aí eu comecei a ver vários desenhistas que trabalhavam com pincel. Eu falei, puta, eu preciso fazer umas coisas assim, sabe? Então foi meio que uma coisa tudo junto, assim, ao mesmo tempo acontecendo, né? Fazendo umas artes mais assim, abusando mais do preto, né, tentar deixar mais sombrio e misturando com histórias que eu já tinha e outras que, sei lá, meu avô contava. Então, e assim, eu cresci nos anos 80, então assim, todas essas referências gráficas, né, de skate, grafite, capinha de filme em locadora, tudo isso daí, joga tudo isso no liquidificador, foi daí que nasceram as Catacumbas, né? Quando começam a se falar, quando eu começo a conversar com o Kiko sobre transformar, né, os meus curtas-metragens em quadrinho, a primeira coisa que vem na cabeça é, poxa, eu tô há quase 5 anos
com essa vontade de fazer a Lenilda matando todos os canibais numa sequência em desenho violenta. E isso ficou entalado na garganta. Eu gosto muito da solução do filme mudo, bastante gente curte, né, e acha que fica melhor do que teria ficado a sequência em animação. Mas assim, foi um sonho, assim, então eu até escrevi a história fora de ordem para que essa matança fosse a primeira coisa quando você abre os quadrinhos, né? A primeira coisa que você tem, e o que vocês não viram no Mal Passado, dá pra ver aqui no A Moda da Casa, dá pra ver como essas pessoas foram mortas, né? Inclusive, vou abrir até um parênteses, no roteiro original estava escrito assim, liberdade total para o desenhista. Tem toda uma liberdade poética ali para fazer o universo do Snapchat e o universo do Mal Passado se encontrarem na mesma história e fazerem parte de uma coisa maior. E aí eu entrei numa piração maior, umas coisas bem de nerd, assim, né? Quando você começa a escrever, você sempre tem uma pira interna. E eu queria, assim, que você lendo o quadrinho desse a sensação de que os filmes foram feitos depois do quadrinho, né? Desse a sensação de que o quadrinho é uma obra maior, o quadrinho é tipo... O Senhor dos Anéis, uma pretensão lá em cima, né? Que o quadrinho é tipo uma DC Comics, é tipo alguma coisa que existe e que alguém gostou e resolveu fazer filmes em cima disso. E fizeram 2 filmes diferentes, de 2 capítulos diferentes do quadrinho e que não se encontram. Comparando o quadrinho com o cinema, né, uma coisa que eu percebi, assim, é nos quadrinhos, no nosso caso, assim, quando você tem o roteirista e o desenhista ele é 90% do trabalho, né? Porque se você for pegar por pessoas... O desenhista é o elenco, o desenhista é o diretor, porque ele que está enquadrando, o desenhista é o diretor de fotografia, quando é ele que faz arte final, né? Quando tem outra pessoa, quando tem um colorista. O desenhista... De fotografia, quando ele pensa, bom, vou dar um clima mais sombrio. Ele é o diretor de arte, que ele está fazendo tudo. Ele é o sonoplasta, porque ele faz as onomatopeias. Então, tipo, o que no cinema são 10 pessoas que fazem e são 10 funções diferentes, nos quadrinhos são 2 pessoas, sendo que um tem uma função, que é a do roteiro, e o outro tem as outras 9. Como é caro demais fazer isso em filmes, e tinha muitas ideias que eu não tenho verba para filmá-las, eu encontrei um cara que desenha e que, tipo, é tipo ganhar na loteria, né? Porque é orçamento infinito, né?